Esta será mais uma aula do projeto Decreto 3048, onde a gente está estudando o regulamento da Previdência Social. Vamos lá para mais uma aula. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E nessa série de aulas, que vai ao ar todas as sextas-feiras no meu canal no YouTube, eu disponibilizo uma aula sobre o Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social, onde eu leio e estudo juntamente com vocês este documento que é tão importante para quem é previdenciarista ou para quem vai prestar algum concurso que caia o assunto do Decreto 3048 de 1999. Esta será a aula número 39 e nós vamos estudar nessa aula os seguintes artigos. Artigo 188-E ao artigo 188-K. Letra K. Caso você queira participar integralmente do projeto 3048, assistir todas as aulas, o link vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Será um prazer estudar com você todo este regulamento. Toda aula eu explico para você os artigos que estão vigentes na data de hoje, que é a data que eu estou estudando, que eu estou gravando esta aula. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. Esta será a aula número 39. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 8º, que trata das disposições transitórias relativas às prestações do regime geral da Previdência Social. Artigo 188-E. O salário de benefício a ser utilizado para apuração do valor da renda mensal dos benefícios concedidos, com base em direito adquirido até 13 de novembro de 2019, consistirá. Aqui ele vai começar a explicar como é que vai ser obtido o salário de benefício até a reforma da Previdência, ou seja, até 13 de novembro de 2019. Inciso 1. Para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, como é que vai ser calculado o salário de benefício? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Então, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, para se obter o salário de benefício, vai ser utilizado os 80% dos maiores salários de contribuição, e esse 80% vai ser multiplicado pelo fator previdenciário. Então, vai ter sim fator previdenciário para quem se enquadrar nesta regra. Para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, como é que vai ser feito o cálculo do salário de benefício? Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Aqui não tem aplicação do fator previdenciário. Na aposentadoria por invalidez, na aposentadoria especial e no auxílio-doença ou auxílio-acidente. No caso do auxílio-doença, agora é auxílio por incapacidade temporária. Parágrafo 1º. No caso das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere os incisos 1 e 2, o divisor que vai ser utilizado aqui, não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 1994 até a data do benefício. Aqui, limitada a 100% de todo o período contributivo. Então, no cálculo destes benefícios, vai ter o chamado divisor mínimo, ou seja, um número mínimo de meses que o INSS vai utilizar para fazer o cálculo do salário de benefício. Nesse caso aqui, vai ser um valor entre 60% a 100% de todo esse período contributivo. Parágrafo 2º. O fator previdenciário a que se refere o inciso 1 do caput será calculado com base na idade, na expectativa de sobrevida e no tempo de contribuição do segurado a se aposentar. A fórmula do fator previdenciário, ela utiliza estes três indicadores: idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição do segurado a se aposentar, por meio da seguinte fórmula. Ele vai dar aqui a fórmula.
F é igual a TC vezes A dividido por expectativa vezes 1 mais idade mais TC vezes A dividido por 100. Então, para saber o fator previdenciário que vai ser aplicado, ele aplica esse cálculo aqui. Para cada segurado, o fator previdenciário é personalizado. Por quê? Porque depende da idade, depende do tempo de contribuição e depende da expectativa de sobrevida dele conforme as tábuas de vida do IBGE. Aqui ele vai dizer o que é que significa cada letrinha dessa fórmula. F é o fator previdenciário, que é a fórmula do cálculo do fator previdenciário. S é a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. TC é o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria. Idade, no momento da aposentadoria. E A significa a alíquota de contribuição correspondente a 0,31, que neste caso vai ser fixo. Parágrafo 3º. Para os fins aqui, para quem vai fazer concurso, é importante saber que, para o fator previdenciário, ele considera esses 3 fatores: idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição do segurado a se aposentar. Para quem trabalha com direito previdenciário, também é importante, porque a gente sabe que quanto maior a idade, vai ser melhor para o segurado, porque o fator previdenciário não vai dar tão reduzido, ele vai dar um valor maior e vai melhorar, assim, a RMI do segurado. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no parágrafo 2º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE para toda a população brasileira, considerada a média nacional única para ambos os sexos. Então, o que o INSS considera é essa média única para ambos os sexos. Não é a média única para a mulher ou a média única para os homens. Para quem vai fazer concurso, é importante decorar ou aprender essas partezinhas que às vezes tem pegadinha nas provas. Parágrafo 4º. Os benefícios previdenciários requeridos a partir da data de publicação da tábua de mortalidade considerarão a nova expectativa de sobrevida, porque a expectativa de sobrevida ela vai evoluindo conforme a saúde da população, conforme a expectativa de vida e conforme os estudos que o IBGE vai fazendo com a população brasileira. Parágrafo 5º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição dos segurados serão adicionados. Vamos lá ver o que é que vai ser adicionado ao tempo de contribuição. Quando for um fator previdenciário de mulher, vai ser adicionado 5 anos. No caso de professores que comprovem ter efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, vai ser aplicado também, porque seria desigual o professor se aposentar com fator previdenciário sendo utilizado o mesmo cálculo daquelas pessoas, digamos, normais. 5 anos, se homem, ou seja, vai ser reduzido 5 homens, no caso de homem, vai ser adicionados no tempo dele de contribuição, e 10 anos se for mulher. Parágrafo 6º. Fica garantida a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, hipótese em que caberá ao INSS, quando da conversão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. Então, quando for aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência, já que a pessoa com deficiência ela pode se aposentar nessas 2 modalidades, o INSS vai fazer o cálculo sem o fator previdenciário e com o fator previdenciário. O que for melhor para o segurado vai ser aplicado. Parágrafo 7º. Fica garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade na forma do disposto no parágrafo 188-H, a opção pela não aplicação do fator previdenciário e caberá ao INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. O artigo 188-H, ele trata da aposentadoria por idade. Então, quando for aposentadoria por idade, o INSS vai fazer o cálculo com e o cálculo sem o fator previdenciário, ele vai aplicar o que for mais benéfico para o segurado. Parágrafo 8º. O segurado que tiver cumprido os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, se o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, tiver atingido um número mínimo de pontos. Aqui são as regras das aposentadorias por pontos, que é uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição.
Então, ele vai optar se ele quer ou não fator previdenciário na seguinte hipótese. Inciso 1, a partir de 18 de junho de 2015 até 30 de dezembro de 2018. Neste tempo, se ele tiver igual ou superior a 95 pontos se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, tempo de contribuição. E letra B, igual ou superior a 85 pontos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Então, se considerar a regra dos pontos, para não ser aplicado o fator previdenciário, o homem vai ter que ter 95 pontos nesse período e a mulher vai ter que ter 85 pontos nesse período. Inciso 2, de 31 de dezembro de 2018 até 31 de dezembro de 2019. Letra A, igual ou superior a 96 pontos, ou seja, a partir de dezembro de 2018 até 3 de novembro de 2019, que são as regras de transição. Se o homem tem que ter a soma, somando a idade e o tempo de contribuição, 96 pontos para não ser aplicado o fator previdenciário e tem que ter 35 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 86 pontos se mulher, para não ser aplicado o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição dela. Parágrafo 9º. Para fins de aplicação do disposto no caput e no parágrafo 8º, o tempo mínimo de contribuição de professores que comprovarem o tempo de efetivo exercício exclusivo em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, será de 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher, que é o tempo para ela conseguir se aposentar pela aposentadoria do professor, que é importante. 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 10º. Na hipótese prevista no parágrafo 9º, ao resultado da soma da idade do professor e de seu tempo de contribuição serão acrescidos 5 pontos. Então, segue aquela mesma tabelinha, mais 5 pontos no caso do homem e 5 pontos para a mulher professora. Artigo 188-F. A renda mensal do benefício concedido ao segurado de que trata o artigo 188-A será calculada sobre o salário de benefício apurado na forma prevista do artigo 188-E, ao qual serão aplicados os seguintes percentuais. Vamos lá ver como é que vai ser calculada essa renda mensal do salário de benefício. No caso de aposentadoria por idade, 70% do salário de benefício, mais 1 ponto percentual por 12 grupos mensais até o máximo de 30 pontos, que dá o máximo de 100 pontos, né? Então, para aposentadoria por idade é 70% mais 1% para cada 12 meses. Essa é a regra para aposentadoria por idade. Já no caso, inciso 2, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser 100% do salário de benefício aos 30 anos de contribuição se mulher, 100% do salário de benefício aos 35 anos de contribuição se homem. No caso de professores que comprovem tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, de 100% do salário de benefício aos 25 anos se mulher, e 100% do salário de benefício aos 30 anos se homem, se for homem professor, neste caso aqui, porque aqui nós estamos falando dos professores, certo? Na aposentadoria por idade dos professores. No caso de aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. Parágrafo único. Para os fins de cálculo do percentual de acréscimo de que trata o inciso 1 do caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar do segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso. Aqui, o que é que está dizendo aí? Quando ele estiver na categoria de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, o INSS ele não vai verificar se houve ou não recolhimento. Ele vai verificar se ele comprovou a atividade dele. Por quê? Porque o recolhimento é de competência do empregador nestes casos. Artigo 188-G. O tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, considerados, além daqueles referidos no artigo 19c, os seguintes períodos. O que é que vai ser considerado também? O tempo de serviço militar, exceto se já contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no serviço público estadual, federal, distrital, municipal,
ainda que anterior à filiação ao RGPS obrigatório, voluntário ou alternativo, assim considerado o tempo atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após o alistamento, alegaram imperativo de consciência, entendido como tal aquele decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximir de atividades de caráter militar. Então, o tempo militar, ele vai ser contado desde que ele não tenha sido utilizado para nenhum efeito. Porque se ele já foi utilizado em algum regime, seja para inatividade ou seja para um regime próprio, ele não pode ser contado duas vezes. Inciso 2. O tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, que é o tempo do anistiado, também vai ser contado, em decorrência de punição ou de fundada ameaça de punição por motivo exclusivamente político, situação que será comprovada nos termos da Lei 10.559, de 3 de novembro de 2002. Inciso 3. O tempo de serviço público, federal, estadual, distrital, municipal, inclusive aquele prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, na forma prevista na Lei 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a certidão, aqui vai ser através de CTC, tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço tenha sido prestado até 30 de setembro de 1975, data imediatamente anterior ao início da vigência da Lei 6.226, de 14 de junho de 75. Inciso 2. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991 também vai ser contado, se ele conseguir comprovar. Inciso 5. O tempo de exercício de mandato classista junto ao órgão de deliberação coletiva, em que nessa qualidade tem havido contribuição para a Previdência Social, também vai ser contado para todos os fins. Inciso 6. O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelo erário e que a atividade não estivesse à época vinculada ao regime de previdência social. Aí vai ser contado para o INSS esse tempo. Inciso 7. O tempo de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei 8.746, anteriormente a 1º de janeiro de 94, desde que a sua situação previdenciária esteja regularizada no Brasil. Também vai ser contado para tempo de contribuição. Inciso 8º. O tempo de contribuição efetuado pelo servidor público, de que trata as alíneas I, J e L do inciso 1 do caput do artigo 9º, e o parágrafo 2º do artigo 26, com fundamento nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162. Então, o tempo que ele prestou para o serviço público, ele pode ser contado de qualquer forma, desde que não tenha sido utilizado para nenhuma outra utilidade, ou nem outro regime próprio. Inciso 9º. O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo horário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. Então, aquele tempo que aquele segurado trabalhou para uma escola técnica, ele pode sim ser comprovado para aumentar. Às vezes são 3 anos, às vezes é todo o ensino médio que ele trabalhou, o que ele estudou como aluno-aprendiz naquela escola técnica federal. Ele pode buscar aqueles documentos daquela época para ele aumentar o seu tempo de contribuição e conseguir se aposentar mais rápido. Parágrafo único. O tempo de contribuição de que trata este artigo será considerado para fins de cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício, ou seja, vai ser utilizado, inclusive, para o valor do cálculo do benefício dele. Quanto mais a gente aumenta o tempo de contribuição, mais impacta no valor do cálculo do benefício dele. Melhor é para o segurado. Artigo 188H. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que trata os artigos 51, 188.1, 188J, 188K, 188L, a aposentadoria por idade será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até 3 de novembro de 2019, que cumprir os seguintes requisitos. Aqui vai ser os requisitos da aposentadoria por idade: 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Inciso 2, 15 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. Então, aqui aquela nossa regrinha de transição para quem começou a contribuir antes
para quem começou a contribuir antes da reforma da Previdência. E a carência de 180 meses para ambos os sexos. Então, aqui a carência já tinha, só aumenta o tempo de contribuição, só entra o tempo de contribuição a mais. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por idade para as mulheres até atingir 62 anos de idade. Ou seja, em 2020 era 60 anos. 2021, 60 anos e meio. 2022, 61 anos. E 2023 vai ser 62 anos. Parágrafo 2º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conforme com o disposto no artigo 52, que a gente já estudou. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma do artigo 32, ou seja, 60% do salário de benefício. Como é o salário de benefício? 80% de todo o período contributivo, né? É a média aritmética simples do período contributivo de julho de 1994 até o período que ele fosse aposentar, com acréscimos de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que excedeu o tempo de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. É que é aquele nosso belo cálculozinho, 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos se for mulher, e mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos se for homem. Artigo 188-I. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que trata os artigos 51, 188, 188J, K e L, observado o disposto no artigo 199-A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente. O que é que o segurado tem que ter? 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem, para se aposentar por tempo de contribuição. 2. Somatório da idade do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. Aqui é até a reforma da Previdência. Inciso 3. Carência de 180 meses mensais para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, será acrescido 1 ponto a cada ano ao somatório considerado mínimo, a que se refere o inciso 2 do caput, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Aqui é a aposentadoria por pontos. Essa aqui é a regra da aposentadoria por pontos. A idade e o tempo de contribuição serão acrescidos em dias para o cálculo do somatório de pontos. Então, é a idade e o tempo de contribuição. Vai ser em dias para ser calculado os pontos. Parágrafo 3º. Soma os dias do tempo de contribuição à idade, soma os dias da idade em dias. Aí soma os dois e vai ter os pontos deles. Parágrafo 3º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em conformidade com o disposto no artigo 52, da mesma forma que as outras. Parágrafo 4º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista do parágrafo 3º do artigo 188H, que a gente acabou de estudar. 60% do SB, que é do salário de benefício, mais 2% que ultrapassar 15 anos se mulher e 60%. Da mesma forma, 60% mais 2% que ultrapassar os 20 anos se homem. Porque a aposentadoria por pontos utiliza a mesma fórmula da aposentadoria por idade também. Artigo 188J. Ressalvado o direito pelas aposentadorias de que trata o artigo 51, 188H, I, K e L, observado o disposto no artigo 199A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado que cumprir cumulativamente os seguintes pontos aqui, os seguintes requisitos. Aqui vai ser a regra da idade mínima, que é a regra da idade mínima ou idade progressiva. Essa daí é a regra dessa aposentadoria por tempo de contribuição. 56 anos de idade se mulher, 61 anos de idade se homem, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de idade se homem. Sempre esse requisito, o inciso 2, é o mesmo para todas as aposentadorias por tempo de contribuição.
A mulher tem que ter 30 anos e o homem tem que ter pelo menos 35 anos. Aí, conforme cada uma das regras, a idade mínima, é pontos, pedágio 50%, é pedágio 100%, ele vai ter umas diferenças entre uma e outra. Inciso 3, a carência de 180 meses contribuições mensais para ambos os sexos, e a partir de 1º de janeiro de 2020 serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para aposentadoria por tempo de contribuição até atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Aqui é quando atinge o platô. Quando a mulher chegar aos 62 anos, atingir essa idade de 62 anos, não vai ser mais acrescido nenhum ponto ou nenhuma idade, porque estabiliza aí. E o homem 65. Parágrafo 2º. A data da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida conforme disposto no artigo 52, igual às outras. O valor da aposentadoria concedida em conformidade com o disposto neste artigo será apurado na forma do parágrafo 3º. Qual é a fórmula do parágrafo 3º? Essa bem daqui, essa cruelzinha bem aqui. Todas essas aposentadorias por tempo de contribuição têm essa fórmulazinha aqui. Vou colocar aqui para vocês. Pronto, que é 60% do salário de benefício, mais 2% que ultrapassar os 15 anos se mulher, e 60% do salário de benefício, mais 2% que ultrapassar os 20 anos se homem. Artigo 188-K, mais uma regrinha. Ressalvado o direito de opções pelas aposentadorias, tal, tal e tal, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado até a data da reforma que contar com mais de 28 anos de tempo de contribuição se mulher, com mais de 33 anos de contribuição se homem. Aqui é o pedágio de 50%. Aqui é a regra do pedágio de 50%. Vamos lá, o que é que precisa acontecer? Inciso 1, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, como eu já expliquei. Todos têm esse requisito mínimo. Inciso 2, cumprimento do período adicional de contribuição correspondente a 50%, por isso que é pedágio de 50%, do tempo que em 13 de novembro de 2019 faltaria para atingir os 30 anos de contribuição se homem e 35 anos de contribuição se mulher. Ou seja, em 2019, esse segurado ele precisava ter 33 anos de tempo de contribuição se fosse homem e 28 de tempo de contribuição se fosse mulher. E aí, se faltasse 2 anos, ele ia cumprir mais 1 ano. Se faltasse 1 ano, ele ia cumprir mais 6 meses e assim sucessivamente. Que ele ia cumprir 50% do tempo que faltava. Inciso 3, carência de 183 contribuições mensais para ambos os sexos. A carência sempre vai ser 180 contribuições mensais. Parágrafo 1º. A data do início da aposentadoria de que trata este artigo será estabelecida em forma com o disposto no artigo 52, iguais às outras. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido na forma do artigo 32, multiplicado pelo fator previdenciário. Qual é a fórmula aqui? Vai ser 80%, aqui o salário de benefício, que vai ser calculado, vai ser assim, 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até o dia do requerimento. Esse vai ser o salário do benefício. E o valor dessa aposentadoria vai ser essa fórmula aí, SB vezes fator previdenciário. Então, a fórmulazinha dessa regra aqui, que é a regra dos 50%, é essa. A RMI é assim, a RMI, que é a renda mensal inicial. É o salário de benefício vezes o fator previdenciário. E aqui no parágrafo 2º que ela diz isso. Corresponderá ao salário de benefício, que é calculado dessa forma que eu expliquei, multiplicado pelo fator previdenciário. É a única das regras de transição que tem o fator previdenciário. É a dos 50%, a pedágio de 50%. Parágrafo 3º. A aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria de que trata este artigo é obrigatória. Então, sempre vai ter fator previdenciário nessa regra de 50%. Então, aqui a gente está encerrando mais um bloco do projeto 3048. Essas regrazinhas são bastante chatas para a gente decorar e compreender, mas vão voltando, e aí vocês vão compreendendo esse conteúdo.
Aqui no canal tem algumas outras aulas que falam sobre aposentadoria por tempo de contribuição, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é melhor de ser visualizada com esquemas. Você aprende melhor através dos esquemas. Te convido a participar integralmente do projeto 3048. O link para acessá-lo vai estar aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.